A paz de Jesus, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso caminho de edificação na fé. Quero convidar você a pegar o seu catecismo, a palavra de Deus, para nós continuarmos o nosso estudo no catecismo da Igreja Católica. Rezando e pedindo para o Senhor discernimento no que Ele queria falar em primeiro para nós nesse tempo, porque o primeiro vídeo que a gente fez foi a introdução do catecismo. Então agora tenho aqui as 4 partes do catecismo, como a gente viu. E o Senhor colocou muito no meu coração, diante do tempo que nós estamos vivendo, toda a situação dessa pandemia, né? O Senhor colocou muito no meu coração ir lá na 4ª parte, onde vai falar da oração. Porque nós estamos em casa, estamos num tempo de oração, de nos aprofundarmos na oração. Nós, como Movimento Renovação Carismática Católica, somos convidados nesse ano pelo Vinícius, né? Que é o nosso presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, né? A resgatar a nossa identidade. Resgatar a nossa identidade de um povo que reza, né? Reza o terço, adoração, essas práticas de oração que muitas vezes nós estamos deixando de lado. Então, diante de tudo isso, pedindo para o Senhor discernimento, eu convido você a nós, então, pegarmos a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, onde vai falar da oração cristã, a oração cristã. E então nós pedimos a São João Paulo II que venha interceder por nós, junto com a bem-aventurada Virgem Maria, para que a gente possa dar continuidade nesse caminho de edificação na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, olhando aqui para o nosso catecismo vai dizer para nós algo muito importante ali no comecinho. No comecinho diz assim, ali na 4ª parte, né, do catecismo, bem no comecinho, onde fala: Cristo dirigiu-se ao Pai em oração. Ora, só em lugar deserto, os discípulos o observavam com respeitosa distância. São Pedro, chefe dos apóstolos, volta para os outros e lhes aponta aquele que é o Mestre, é o caminho da oração cristã. Então, os apóstolos, né, instruído por São Pedro, aponta Jesus como homem de oração, né, que se recolhe no deserto, né, que se coloca em oração muitas vezes. E lá na palavra de Deus, em Lucas 11:1, vai dizer para nós, Lucas 11:1. Jesus estava rezando em certo lugar, e como nós vimos ali, os discípulos sempre observavam e ficavam por perto de Jesus. Então Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. E é isso que nós queremos pedir nessa noite, né? Pela intercessão de São João Paulo II, que o Senhor nos ensine a orar nesse tempo, né? E junto com a igreja, nós queremos crescer nesse caminho de edificação da fé, aprendendo, né, conhecendo mais, nos aprofundando mais nessa vida de oração, dessa vida de oração que todos nós, como cristãos, somos convidados a viver. Uma vida de oração, ter a prática da oração. E no Yucat, né, o Catecismo para os Jovens, diz assim: a oração é a porta para a fé. A oração é a porta para a fé.
vai despertar em nós essa fé, né, irmãos? Essa fé que foi colocada lá no nosso coração, essa virtude, que é a fé. Fé, esperança e a caridade, as virtudes foram colocadas lá no nosso coração, lá no nosso batismo. E Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresinha de Menino Jesus, diz para nós: para mim, a oração é uma elevação do coração, um singelo olhar para o céu, um clamor de gratidão, o amor no meio da provação e da alegria. Então, os santos também nos orientando como nós devemos rezar, de que forma que nós devemos rezar, né? Então, como diz ali Santa Teresa, né? Um singelo olhar para o céu, um clamor de gratidão, o amor no meio da provação e da alegria. A oração é a porta para a fé. Que maravilha, irmãos! Então, pegando o nosso catecismo, né? Ali na quarta parte, então, onde vai falar dessa oração na vida cristã. Também tem a mesma citação da Santa Teresinha ali no comecinho, né? Falando para nós o que é a oração, né? É esse simples olhar para o céu, esse impulso do coração. Então, é isso que nós queremos viver nesse tempo. O olhar ao céu, deixar o coração nos auxiliar nesse caminho, esse coração que está cheio de Deus, né, irmãos? A oração como dom de Deus, diz no catecismo, né, na página, no meu catecismo, que é uma edição mais antiga, né, já faz bastante tempo, glória a Deus, né, ali na página 657 diz assim: a oração como dom de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Como está lá no Salmo 131. Queremos pegar aqui a palavra, né? Para ver o que a palavra diz ali para nós nesse salmo, então, né? 131. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Das profundezas do meu coração, do meu interior, né? Do coração humilde, como diz aqui, e contrito. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Olha só, irmãos, né? Nem sabemos o que seja conveniente pedir, como está lá em Romanos, né? Nós, pregadores, né, da Diocese de Blumenau, que estão estudando aí, né, o livro de Romanos, vai dizer para nós então ali no capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, pois não sabemos o que convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Porque muitas vezes no nosso orgulho, né? Muitas vezes naquilo que nós imaginamos que seja bom para nós, a gente não pede bem. Mas como diz Romanos 26, 8, 26, o Espírito vem em nosso auxílio. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, diz Santo Agostinho para nós. O homem é um mendigo de Deus, nós precisamos de Deus, daquele que está no nosso coração, através do Espírito Santo que intercede por nós. Se conhecesses o dom de Deus, diz a palavra, né? Lá em João 4,10, se conhecestes o dom de Deus, pediria, né?
Senhor, dai-nos o dom da oração. Dai-nos, Senhor, a graça de ter essa intimidade diária contigo de oração. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar e é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Aqui, né, o Senhor está falando, o catecismo nos traz, né, a passagem da samaritana, né, que como nós também vamos até a beira do poço, vamos até o Senhor e pedimos dessa água de beber. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que tenhamos sede dele, diz Santo Agostinho para nós. Deus tem sede que tenhamos sede dele. És tu que lhes pedirias, e ele te daria água viva. Nossa oração de pedido é, paradoxalmente, uma resposta à queixa do Deus vivo. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, para cavar para si cisterna furada. Já falava Jeremias, né? Profeta Jeremias. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, para cavar uma cisterna furada. A resposta da fé, a promessa gratuita da salvação, resposta de amor à sede do Filho único. Então, a oração como um dom de Deus. Deus que tem sede de nós, Deus que quer ter esse diálogo conosco, esse diálogo que se manifesta na nossa oração, que procede na nossa oração. Quando nós nos colocamos em oração, Deus nos concede esse dom de estarmos junto com Ele, rezarmos com Ele. Ele que tem sede de nós, tem sede que nós tenhamos sede dele. Olha só que maravilha, irmãos. E continuando aqui no catecismo, né? A oração como aliança. De onde vem a oração humana? De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas, para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração. Está entre parênteses no catecismo e diz assim, ó, mais de 1000 vezes do coração, né? É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Né? Se o nosso coração está longe de Deus, a nossa oração é vã. Então nós precisamos ter um coração próximo do coração de Deus, como uma aliança, estarmos ligados a Deus, nosso coração ligado a Deus, para que a nossa oração seja frutuosa. A oração é um dom de Deus e precisa haver essa aliança, esse desejo do nosso coração. O coração é a casa em que estou, onde moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, aonde eu desço. Ali está o Senhor a nos aguardar. Ele é o nosso centro escondido, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus para sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão, no mais profundo da nossa tendência psíquica. É o lugar da verdade, onde escondemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus,
vivemos em relação. É o lugar da aliança, o nosso coração. É o lugar da aliança onde o Espírito sonda o nosso coração. O Espírito conhece o nosso coração. Vai dizendo esse trechinho do catecismo, né? A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem, brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Então, irmãos, né? Essa oração como aliança, o nosso coração unido ao coração de Deus, através do Espírito Santo que conhece tudo que está dentro do nosso coração e Ele intercede por nós, Ele pede por nós. Que maravilha, irmãos, Deus seja louvado. E continuando, né, ali no número 2565, aquele número que tem do ladinho do catecismo, né? Vai falar também da oração como comunhão. Então a gente viu ali a oração como dom de Deus, a oração como aliança e a oração agora como comunhão. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. A vida de oração desta forma consiste em estar habitualmente na presença do Deus, 3 vezes santo, e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nós nos tornamos um mesmo em Cristo, um mesmo crer, um mesmo ser com Cristo. A oração é cristã enquanto comunhão com Cristo e cresce na igreja, que é o seu corpo. Suas dimensões são as de amor de Cristo. Então aqui, né, essa comunhão, onde nós nos unimos em oração com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa dimensão do amor de Cristo, que deu a vida por nós para que nós tivéssemos essa ligação, né? Tivéssemos essa experiência de poder estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? E para encerrar, eu quero trazer mais um trechinho bíblico, onde vai falar: suas dimensões são a de amor de Cristo, como está na palavra de Deus, Efésios 3, de 18 a 21, onde vai falar dessa comunhão com Cristo, com o amor de Cristo, o amor de Cristo que morreu por nós, que deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Então, pegando ali a palavra, né, 3, no capítulo 3, do versículo 18 a 21, que diz assim: vocês se tornaram capazes de compreender com todos os cristãos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo. Então, olha só, meus irmãos, o que a palavra traz para nós, né? O catecismo vai nos ensinar a entender a palavra de Deus, né? Esse amor de Cristo por nós, né? De conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda plenitude de Deus.
Deus, por meio de seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada glória na Igreja e em Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Que esse amor de Cristo, que o Catecismo nos fala, a Palavra de Deus nos fala, que esse amor de Cristo nós possamos contemplar na nossa vida de oração, orando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que habita dentro do nosso coração. E aqui, para encerrar esse vídeo, quero trazer uma fala de Santo Agostinho, sobre a oração ainda. Faz o que podes e reza pelo que não podes, para que Deus permita que o possas. Então, meus irmãos, Deus seja louvado por esse momento de oração. Então, meus queridos, com essa fala de Santo Agostinho, nós concluímos esse caminho de edificação na fé e esperamos que você possa continuar conosco nesse estudo do Catecismo, onde todos os domingos vai ser lançado um vídeo trazendo o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica e a Palavra de Deus. Acompanhe os vídeos pelo nosso Facebook, pelo Facebook da Diocese de Blumenau, e vamos caminhar na fé, crescendo e aprendendo cada dia mais com a Santa Mãe Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.